Número 80. Então vamos lá no Inário, número 80. O irmão não escolheu da lista ali, mas vamos lá. Esse a gente vai cantar de pé para honrar e engrandecer o nome do nosso Deus. Querido Deus, Pai Celestial, é uma satisfação, Senhor, nós estarmos aqui reunidos em famílias na sua santa casa de oração. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Estamos felizes porque mais uma semana se passa e o Senhor, mais uma vez, nos deu a certeza da sua presença em nossa vida. Querido Pai, como servo seu, gostaria de pôr, Senhor, a família da irmã Jonas neste momento nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai, pelo consolo, pelo carinho e amor que o Senhor tem a cada um de nós. Abençoe essa noite, que seja uma noite especial ao seu lado e que nós possamos aprender com o nosso querido irmão que veio repartir a sua palavra com nós. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos. Nós agradecemos em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Estão cansados? Puxa, depois de uma semana dessa, né? Semana complicada, uma semana assim, terrível. Mas, o mais importante de tudo, por mais que você tenha trabalhado, cansado, estressado, a partir desse momento, nós começamos a relaxar, porque tem o sábado. O sábado ele serve de um repouso para nós que o mundo não sabe explicar, mas nós compreendemos a importância do sábado. Olha só, eu fiquei um pouco preocupado quando me pediram para pregar, falar para vocês, não pregar, né? Falar aqui essa noite, os oito remédios de Deus. Puxa, daí eu falei, então tá, nós vamos ter 3 dias para fazer isso? Não, você tem 40 minutos e agora já não tem mais. Eu tentei resumir alguma coisa e o meu resumo deu 74 slides. Então, assim, nós vamos passar algumas coisas para a gente talvez relembrar, mas cada um dos remédios daria, queridos, 40 minutos, 30 minutos para a gente discutir bem e interessante. Bom, quantos aqui ainda não conhecem os 8 remédios de Deus? Eu acho que todos, né? Os 8 remédios de Deus, eles são o plano de saúde de Deus, tá? Que é um plano de saúde que nós temos grátis, tá? Ele é de graça. Só que, talvez por ser de graça, a gente não faz bom uso dele. E faríamos muito bem se a gente pudesse e tentasse utilizar um pouco melhor. Olha só, alguém consegue lembrar dos 8? Ok. Luz solar. Ok, exercício físico, confiança em Deus, repouso, temperança e alimentação. E a gente fecha. Estes são os remédios de Deus, você não paga nada. Esses dias conversando com uma amiga de trabalho, e ela comprou um remédio, vitamina D, pagou ali vamos colocar um frasquinho, 90 e tantos reais. E o sol é de graça. E ela não toma sol. Talvez o trabalho. Então, vocês começam a perceber a diferença? E olha só. Aqui nós vamos começar pela água, numa ordem alfabética. Todos conhecem os benefícios que a água ela tem para nós. São muitos. Ajuda as células, regula a temperatura do corpo, ela acelera o processo de emagrecimento, combate o estresse,
carga do nosso sistema neurológico, produz maior quantidade de radicais livres, você já conhece a respeito disso. A água é rica em sais minerais, cálcio, lubrifica as articulações e melhora o desempenho muscular. A causa, sem beber água, você fica fatigado, tá? Causa fadiga, ajuda a combater a acne, reduz a celulite, e assim, são os benefícios da água, tá? Quanto custa a água? Oi? Eu vou passar rápido, você poderia, mas só para a gente ter uma ideia, o que a gente está perdendo, o que nós perdemos, tá? Do plano de saúde de Deus. Alguns cuidados, tá? Em relação ao inverno e ao verão, devemos beber água tanto nos dias quentes como nos dias frios. É difícil nos dias frios, não é? Assim não dá aquela sede, mas a gente não pode beber água só quando está com sede. Nós temos que criar um hábito, carregar uma garrafinha, um copinho, aonde você estiver, no trabalho, um cantil, enfim, criar este hábito para você beber água, ok? Nós não podemos ficar com o tanque vazio sem a água, ela é uma bênção. Não espere a sede bater, tá? Procure ter sempre ali a água. Uma boa dica é deixar perto da garrafinha, ok? Manter garrafa no carro, enfim, aonde você estiver. É importante. Na cabeceira da cama tem uma garrafinha ali. Na cabeceira da minha cama tem dia que tem 3 garrafas, tem dia que não tem nenhuma, você tem que procurar, mas tem água. De manhã, a primeira coisa que você levantar, depois de falar, dar o bom dia para o Papai do Céu, bebe uma água, cria esse hábito. Nós precisamos criar este hábito, que é um bom hábito. Você vai ver a diferença na sua vida se você passar a criar e ter este hábito. Bom, água espiritual. Nós poderíamos trabalhar aqui um bom tempo a respeito. Eu vou pular, na próxima oportunidade a gente pode trabalhar só na parte espiritual com relação à água, queridos. Tudo bem? Olha só a importância. Você tem que começar a beber 6 copos, 8 copos, vai depender da sua estrutura, vai depender do seu trabalho. Então, uma dica que eu dou para o meu filho, aquele pequenininho ali que gosta de carro e está brincando, qual que é a dica para ele beber água? Simples. Vai ao banheiro, se o xixi estiver amarelo, tem que fazer o quê? Tomar mais água. Simples. Ele sabe. De vez em quando vai lá, meu xixi está amarelo. Água. Ele vai tomar, já sabe. Você tem que aprender. Então, é a sua estrutura. Trabalho no sol, vai beber muito mais água daquele que trabalha no escritório. Mas você precisa. Gente, os benefícios, tinham muito benefício. A água, ela é importante e faz um bem danado para a sua saúde. Nosso corpo tem muita água. Nosso mundo tem muita água. Somos formados, sem água a gente não vive, tá? Sem alimento, posterga um pouco mais, mas sem água, queridos, 3 dias nós estamos o quê? Mortos, tá? Então, a importância da água. Então, pense, trabalhe. No final, eu quero ver um detalhe com vocês ali. Planejamento, olha só. Pegue a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, capítulo 20, tá? Então, é questão de planejamento. Ali diz o seguinte, Provérbios capítulo 20 e o verso 18. Olha, os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Deus nos deu a razão e juízo para que dos mesmos façamos um devido uso. Também destes dons e devemos prestar conta a Deus ao nosso dom. Tá? Então, Deus nos deu juízo, razão, capacidade de pensar, de decidir. Tá? E assim nós precisamos. Então, você tem que tomar uma decisão melhor. Quanto de água você está bebendo, como você está bebendo, de que maneira. E aí você começa a mudar esses hábitos. E olha só. É bom falar um pouquinho.
Às vezes, eu tomo suco ou eu tomo refrigerante. Gente, não troque a água por nada, nem que seja o suco natural, tá? Mas a importância, a diferença da água. Tudo bem? E olha só, você já pegou um refrigerante e já derramou na sua mão? Tem que lavar logo, não tem? Por quê? Fica grudando, né? Lá dentro de nós é a mesma coisa. Tá? Imagine as células grudando, é a mesma coisa. Você sente fadiga aqui, lá também. Tá? Então a água, ela faz. Vamos para frente, porque senão a gente não consegue, eu quero chegar ao final. Alimentação. Tá? Nós estamos estudando, pensando um pouquinho sobre o plano de Deus, tá? Que são os 8 remédios que Ele deu para nós, para a humanidade. Primeiro a água, e agora nós vamos na alimentação. Qual é a melhor alimentação? A melhor alimentação está baseada na qualidade e não na quantidade. Se a gente olha para os adolescentes, um pratão, como é que está a qualidade? Não é a quantidade, mas como é que é a qualidade daquilo que você come todos os dias? E como que você come? A qualidade está na boa escolha dos alimentos, e eles estão divididos em macro e micro. Macronutrientes, tem os carboidratos, que vocês conhecem, tem que trabalhar, tá? Comer isso. As proteínas, lipídios e gorduras são excelentes veículos de vitaminas, tá? Então, tudo a gente precisa equilibrar, tá? Na nossa alimentação. O que são os micronutrientes? São as vitaminas e minerais, presente aonde? Nas frutas. Coloque primeiro no seu estômago o que é cru, para forrar. Quando a gente coloca algo quente, segundo este médico, os nossos soldadinhos, eles aumentam de 10 milhões para 30 milhões, porque eles entendem que vão combater uma infecção. Não tem infecção, 3 horas depois eles baixam. E olha só como é que vai o nosso corpo. E aí, ele trabalha muito mais do que a gente precisa. Tá? Então comece. Mas eu não consigo. E eu falava isso quando eu estava no IAP. Tinha uma colega que comia muito. Mas eu não consigo isso daí. Gente, hoje eu não consigo comer o cru, comer o quente primeiro. Então assim, a gente tem que trabalhar. É você, o hábito, o seu planejamento. Como que Deus nos deu razão para a gente trabalhar nesta questão. Bom, alguns cuidados, alimentos, excesso de sal, os alimentos com muito açúcar, e assim vai, obesidade, diabetes, cárie, enfim, todo uma questão muito grande na alimentação. Cuidado que a gente precisa. Bom, a gente poderia também trabalhar no alimento espiritual. E aí trabalhar um pouquinho. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade também para a gente pensar, porque eu não tenho mais tempo. O relógio já está passando e eu quero chegar ao final. Bom, farmácia de Deus. Deus preparou uma farmácia natural e o quê? Gratuita. Com remédios do mais alto potencial de qualidade para nós. São os remédios e alimentos naturais. Vamos usar estes presentes de Deus para ter uma saúde, o quê, queridos? Depende de nós. Mas assim, é eu que escolho se eu vou lá na farmácia ou se eu vou na farmácia de Deus. É nós, somos livres. Mas a gente sofre por algumas escolhas, tá? Vamos lá. Bom, tá? Só para vocês. Sobre alimentação, teria um final de semana para a gente trabalhar aqui. Ar puro. Quem não gosta de ar? Não é de gostar, é necessidade. A gente precisa. Deus nos deu o ar como remédio. E aí, benefícios do ar puro. Renova o sangue. Necessitamos de milhares de litros cúbicos de oxigênio, acalma, relaxa, suaviza as dores no parto, clareia os pensamentos. E no livro Ciência do Bom Viver, eu tenho marcado lá, se eu não me engano, nesse livro, diz o seguinte, que às vezes, e aqui em Curitiba é sempre no inverno que acontece, nós estamos lá no culto pela 10h30, 11 horas, e a igreja toda fechada, muita gente aqui dentro começa a ficar o quê? Abafado, e a gente não circula o ar, eu não respiro direito, eu não compreendo o sermão.
E ela diz que nossos lares deveriam ser janelas abertas, portas. O ar tem que correr livre. À noite a gente fecha tudo e fica... Aquele ar começa a ficar viciado. Isso não é bom para a nossa saúde. Então, lógico, temos o problema, ladrão, mas o que você pudesse abrir um pouquinho, essas janelas são maravilhosas, porque deixa o ar correr, e isso deixa o nosso cérebro, queridos, mais calmo, tranquilo e pronto para ouvir a palavra de Deus. E ela diz assim que muitas vezes o público está sonolento e não entende nada da mensagem por causa do ar que não está circulando dentro do ambiente da igreja. Ela recomenda deixar tudo aberto. E olha só a grande importância. Onde encontrar um bom ar? Nós sabemos, às vezes, nossa dificuldade em cidade grande, né? Mas não tem o que fazer, a gente precisa e temos que tomar esses cuidados. E aqui tem algumas dicas como nós fazer, algum segundo, como respirar. E também temos o ar puro, o quê? Espiritual. Poderíamos trabalhar aqui um bom tempo também, através do fôlego, do ar, do Deus eterno que nos recebe através da vida. Tudo bem? Então, nós compreendemos, e você compreende a importância do ar. Procure, tá? No livro Medicina e Salvação, se eu não me engano, a serva de Deus diz que em alguns momentos, alguns doentes ficariam sãos se as janelas do seu quarto fossem abertas. Você já foi visitar alguém doente? Provavelmente sim. Já entrou no quarto onde está tudo fechado, o ar não é pesado? Abre este quarto, deixa o sol entrar. Às vezes a gente tranca, coloca a cortina para o sol não entrar. Depois eu falo, na hora do sol, né? Então, gente, a diferença, necessidade nossa. A gente começa a acostumar com algumas coisinhas, alguns detalhes, não, enjoado daqui, enjoado dali, e a gente passa a restringir os benefícios que Deus nos deu, que é gratuito ainda. E aí a gente vai para a farmácia, a gente vai, que nem essa colega nossa. Precisou de pagar caro, e ela tinha que tomar vários dias e várias cápsulas, R$90, vitamina D. Você tem bastante, Jacksandro, fica no sol lá o dia inteiro. Essa é a diferença. Tá? 10 minutos, tá? É recomendado a gente tomar um sol. 10 minutinhos ali, na mão, no rosto, vai fazer uma diferença muito grande. Bom, outro remédio em Deus é a confiança. Este remédio, ele é maravilhoso. Confiança e esperança em Deus é o remédio mais importante de todos. Podemos dizer que é o princípio de tudo. Deus foi quem nos deu os remédios naturais. Por isso, Ele nos chama e nos anima a confiar nele, obedecendo às leis que foram estabelecidas para o nosso corpo. Deus conhece cada um de nós. Deus nos conhece, Deus conhece você. Ele nos deu. Então, gente, precisamos aproveitar esses remédios que Deus nos deu. E aí a confiança nele vai fazer toda a diferença. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15 e o verso 26. Êxodo, capítulo 15 e o verso 16. Aqui eu quero contar algo para vocês, que é, na verdade, uma vergonha para nós. Olha só. Verso 26 diz o seguinte: e disse, se ouvires atento, aqui é obediência ao Senhor, tá? Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. O que diz? Continua aí. Nenhuma idade virá sobre das que enviei sobre os, pois eu sou quem?
quer promessa melhor do que isso? Só que se ouvires a minha voz. Semana passada, conversando com a minha colega de trabalho, e ela falando a respeito do esposo que está com problema no estômago, ele não tem nem 30 anos. Já fez uma endoscopia, tá para fazer outra, esses dias ficou muito doente. E aí, lá em Maringá, onde eles iam no médico lá, o grupo de amigos deles ali, iam no médico, tá? E um dia o médico falou para alguém assim, por que vocês vêm tanto aqui? Vocês não são os adventistas que pregam sobre saúde? O que está acontecendo? Mas um médico dizendo para o povo de Deus, por que vocês estão vindo tanto aqui? É só parar de fazer isso. Vocês entenderam? Qual é a diferença? Queridos, eu falei para ela falou assim, nossa, imagine. Tá? E aqui Deus está dizendo para nós assim, ó, se vocês forem e seguirem o meu plano de saúde, confie que as doenças que os egípcios têm, vocês não vão ter. Confiar em Deus significa aceitar a sua palavra e cumprir suas orientações ao pé da letra. Ok? Confiar é o sucesso para alcançar um estilo de vida mais saudável. E às vezes a confiança pega a gente no pé, né? Você já se deparou ao final da tarde, quando alguém da família diz assim, olha, eu vou chegar às 6 horas, 7 horas. E quando der 7h15 não chega. Aí começa a passar o que pela sua cabeça? Ah, um acidente. Ah, aconteceu. Tá no... não passa isso. Gente, está aqui. Na minha cabeça também passa. Quando a minha família vai, a esposa vai para o colégio, que nem ontem foi no Boqueirão, ela é professora ali no Boqueirão, e vem de noite, aí já começa a ficar assim, dá 9 horas, falar que ia chegar 8h30, 9 horas, aí já começa, mas será que aconteceu? Saiu um ladrão? Não, Senhor, vamos parar que eu tenho que confiar no Senhor. Já começa essas coisas, a gente tem que aprender a confiar. E isto é um remédio de Deus para nós também. Tá? Gente, são tantas coisas, e aqui tem os benefícios, tá? De confiar em Deus. Olha, acalma, relaxa a mente, alivia a dor, eleva o humor, quantas coisas, e muito mais. Mas vamos lá. Algumas dicas, vamos passar, e poderíamos trabalhar muito aqui na parte espiritual da confiança em Deus também. Mas o relógio está andando e eu preciso andar também. Queridos, descanso. Tá? Aqui está a bênção do sábado, a bênção do repouso. A gente dormir um pouco mais. Gente, o repouso é algo maravilhoso. Olha, só aprende quem dorme. Imagine as crianças que ficam até 2 da manhã e depois levanta para ir para a aula de manhã. Tem algum repouso? Estimula a criatividade. O que mais que traz o benefício? O organismo aproveita para se recuperar do cansaço físico com o relaxamento muscular, crescimento, sistema imunológico, tá? Ele é aumentado. Algumas complicações, irritação, diminui a concentração, diminui reflexos. Por isso que às vezes você vê alguns acidentes de carro, aí, principalmente com o motorista que passa aí, toma remédio. Tudo isso afeta o sono. Algumas dicas para você. Evite o uso de substância estimulante à noite. Tá? Ninguém toma café aqui, né? Mas o chá, o chocolate, refrigerantes. Evite fumar, acho que aqui também ninguém fuma, né? Espero. Exercícios físicos, não use relógio de pulso, reserve o seu quarto para o ato de dormir. Televisão no quarto, gente, isso é abominável. Na sala, quando for para o quarto, silêncio, enfim, tantas outras coisas. E poderíamos também trabalhar um bom tempo aqui no descanso espiritual. Satanás, ele é muito inteligente. Tá? Uma coisa que ele fez para acabar com o nosso repouso e algumas coisas é a tal da televisão, ainda mais quando ela vai no quarto. Aí é pior ainda. A gente precisa do sono, a gente precisa dormir antes da meia-noite.
algumas vitaminas, alguns procedimentos no nossa mente, nossa cabeça, ela só funciona antes da meia-noite, e a gente está passando a dormir depois da meia-noite, é cansado, acorda. Então é tudo uma confusão. Será que a gente não está precisando voltar algumas coisas para a gente poder trabalhar? Bom, mas acima de tudo, quem escolhe? Somos nós, é planejamento. É o que a Bíblia diz, questão de planejamento. Eu preciso planejar, você precisa planejar e confiar. Depois não adianta reclamar. Tem um outro texto onde a serva do Senhor diz assim, que muitos vão à igreja e pedem, e o Senhor não pode operar. Por quê? Porque eu estou contra algumas coisas. Ela mesma fala, o Senhor não pode operar ali. Gente, é complicado, mas vamos lá. Exercício físico. Isso aqui também é bom. Isso também, o exercício é muito importante. Olha só, você tem ideia de quantos músculos e ossos se movem para que você possa dar alguns passos? Mais de 600 músculos e 206 ossos trabalham para que nós andemos. Tá? E quando a gente fica parado, é uma criação perfeita de Deus. Deus sabe o que faz em cada momento. E aqui tem os benefícios, tá, que o exercício físico traz para nós, e são muitos. É uma ferramenta importante no combate ao estresse, ajuda na hora do sono, ativa a circulação, previne e diminui a depressão, diminui o colesterol, e alguns têm que tomar remédio contínuo por causa do colesterol. Imagine, só o exercício ajuda. Gente, vai depender de nós, depende da gente. Tá? Dá mais ânimo, energia, enfim, ajuda na digestão e assim por diante. E olha só, lembre do FIT, tá? Para o exercício físico. Frequência, intensidade e tempo. É o que você precisa trabalhar para o exercício físico. E aí você vai fazer o seu exercício físico, aquilo que lhe agrada. Falta de exercício físico, má circulação, doença, obesidade, sedentarismo e por aí afora vai e anda. Queridos, quantos benefícios. Volto a repetir, só do exercício a gente poderia estar falando o tempo inteiro aqui. Luz solar. Quanto você paga pelo sol? Nada, não pagamos nada. Sabia que o seu estado de ânimo depende da luz solar? Tá? A luz solar é uma fonte de vida que Deus criou com inúmeras funções para as suas criaturas. Além do mais, é um super... O que, gente? Um super remédio de quem? Do Criador para nós. Tá? Precisamos saber dessas coisas. A energia da luz solar tem sido essencial para a vida na Terra. Ela fornece luz visível para a fotossíntese das plantas e assim por diante. Benefícios, ação bactericida, ação analgésica, destrói germes e bactérias, enfim. Você já deixou no quintal uma tábua onde tem água sempre, e depois quando se levanta tem um monte de bichinho ali embaixo? Você tira, corre tudo por causa do sol. Olha só o que o sol faz. E aí o que eu faço lá em casa? Eu fecho tudo, não quero que o sol venha bater aqui no móvel, porque vai estragar, vai ficar branco. Aí eu não estrago o móvel, estrago o quê? A minha sala. Mas que ser humano, olha onde a gente chega, gente. Fazer o quê, né? Nós escolhemos. Essa é a diferença. Eu preciso parar, pensar, raciocinar na nossa vida. E é assim. Vocês estão dando risada, mas acontece. Não vai fazer o quê? Não. Gente, abra tudo. E deixa o sol entrar. Faz diferença. Aonde eu moro, tem duas casas. A minha e a do vizinho. A gente sai para trabalhar, a porta do quarto a gente abre o rolão tudo e deixa só o vidro. O sol entrar, bater. Nós nunca tivemos problema de mofar o guarda-roupa, que é assim na parede toda. Mas a nossa vizinha
Tiveram que trocar o fundo do guarda-roupa e não aguentava. Só que também a casa sempre fechada. Está aí a diferença. Gente, existe uma diferença. Quem nos deu? Deus nos deu. É uma importante ferramenta no tratamento, olha, bulimia, transtornos de humor, depressão pós-parto, alguns sintomas da tensão pré-menstrual, tratamento da água, olha só, junto com o sol. Tempo de exposição, apenas alguns minutos nós conseguimos. Tomar bastante água para não desidratar, é importante estar no sol. Poderíamos também trabalhar na parte espiritual da luz solar. Mas fica para um outro dia, a gente trabalha, porque eu quero fechar os 8 remédios com vocês. Pelo menos, queridos, alertar, fazer vocês pensar, fazer vocês raciocinar o que estamos perdendo ou aproveitando. E caminhar mais nessa linha. Tudo bem? Temperança. Isso aqui é muito importante também. A temperança. E aqui daria quase um final de semana para a gente trabalhar. Temperança significa moderação, equilíbrio, domínio próprio e prudência. Todas essas palavras expressam como deveríamos conduzir a nossa vida. Temperança correta é usar moderadamente, de forma inteligente, tudo que é bom e ignorar aquilo que nos prejudica. Olha só, isso é temperança. Ignorar aquilo que me prejudica. Queridos, o que o refrigerante traz de bom para nós? Está aqui, questão de temperança. Tá? De forma inteligente, ignorar aquilo que nos prejudica. Às vezes nós estamos trocando. Tem pessoas que estão trocando, fazendo. E aí existe uma diferença. Agora que eu descobri que tem uma televisão aqui, eu podia olhar aqui, né? Mas vamos lá, exemplos. A temperança, queridos, não se aplica somente à comida. E aqui tem alguns exemplos. Comer muito açúcar pode causar doenças como o diabetes. Muito sol também dá problema. Dormir pouco causa falta de reflexos, atenção, raciocínio, estresse. É temperança. Se eu estou dormindo menos do que o recomendado, eu estou sendo intemperante com isso. Excesso de frituras em nossa alimentação produz problemas. Não vamos nem falar nisso, né, gente? Vamos passar isso aqui correndo embora, né? E algumas complicações de a gente não ser o quê? Temperantes. Respeitar os limites do corpo e da vida é a receita da felicidade para uma boa saúde. Se não somos equilibrados em tudo que comemos, bebemos e fazemos, não seremos capazes mental e fisicamente para tomar o quê? Importantes decisões. E qual é a decisão mais importante da nossa vida? Ser dependente de Deus. Começar o dia com Deus. É uma decisão. E aí a gente, olha só, aqui algumas dicas, vamos passar. Equilíbrio espiritual também, vamos pular ali um pouquinho. Queridos, irregularidades no comer. Tião, já acabou o tempo que você me deu, mas você aguenta um pouquinho mais aí, tá? Irregularidades no comer. Só essa palestra aqui daria um tempo enorme para a gente também. Mas eu quero passar só um detalhe aqui. Se homens e mulheres tão somente lembrassem de quão grandemente aflige a mente quando aflige o quê, queridos? Como é bom fazer um junta-panela, né? Como a gente come, né? Vocês já viram? E quando isso acontece? Sábado é o dia que a gente tinha que ficar com a mente, e a gente come, aí tem 7 sobremesas. Eu tenho que comer das 7. Queridos, vocês percebem aonde o inimigo nos leva? Coisas boas ali. Mas, gente, olha onde vai. Quando Deus aflige o meu estômago, a mente sofre de como é Cristo profundamente, o que, queridos? Desonrado quando se abusa do quê? Ai, Senhor, perdoa-nos. Olha, seriam corajosos e abnegados, dando ao estômago oportunidade para recobrar o que, queridos? A sua ação. E a gente não dá tempo.
Para as crianças, a gente pega o livrinho, e o André gosta do livrinho dos barriguinhas. Ele conhece, é um livrinho pequenininho que fala dos barriguinhas, como que os barriguinhas trabalham. Gente, é gostoso, é encantado. Aí vai comer demais, não tá, ó, os barriguinhas, ó. E ele entende. Agora nós adultos não, né? E aí a gente fica, e olha o que vai causando conosco. Bom, só essa aqui, eu peguei só esse slide, dar uma palestra para a gente, tá? Então eu estou passando aqui só para mostrar para vocês. O gosto pelo açúcar, chega a dar água na boca, né? Quando a gente vê doce, aquela padaria. Gente do céu, olha aqui. O que ele deseja fazer com a mente humana? Quem? Quem deseja fazer com a mente humana? E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é o que, gente? É mais o quê? Do que? Olha só o que diz a serva de Deus, mais de 100 anos antes. E agora a ciência, quando vai... Está vendo que o governo está trabalhando agora para diminuir o sal e o açúcar da industrialização? Tá? Porque isso está matando a humanidade. E nós temos essa luz, queridos, há muito, muito tempo. Mas eu faço o quê? Eu escolho andar no meu caminho. Aí a gente poderia entrar na lição dessa semana, que, gente, Tiago está nos matando. Por quê? Tiago está falando da prática, tá? Eu praticar, eu fazer, não só eu ser, eu sou adventista. Ele está dizendo praticar o cristianismo. E aí, essa semana ele trabalhou no quê? Na sabedoria e no planejamento, tá? A gente fala, eu vou fazer, eu vou viajar. Aí no final a gente diz, se o Senhor quiser, amanhã eu vou estar. Mas só está no dizer. É a mesma coisa eu chegar assim, falar lá. Vamos imaginar que eu e o Tião ali, nós não somos adventistas, tá? Aí a gente fala, ô Tião, vamos tomar uma cerveja amanhã? Se Deus quiser, eu vou estar lá amanhã. Nós estamos fazendo assim, queridos. O Tiago está nos falando, nós estamos fazendo dessa maneira. E olha só, vamos passar isso aqui, né? Olha o que Satanás ainda quer fazer com a gente. Ok? Está ali. Aqui é outra palestra, é outro ponto e ainda fala. Os malefícios do açúcar. Gente do céu, o açúcar ele é terrível. O açúcar mata devagar. E a gente não está dando atenção a isso. Além de matar, ele está embotando toda a nossa mente. E a gente acaba não compreendendo as coisas espirituais. Poderia ficar aqui, Tião, só nesse tema aqui, que é um outro tema. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação e isto obscurece o quê? E ocasiona o quê? Mau humor, hein? Imagine. Depois a gente não sabe por que estamos mal-humorados. Aí eu como um pedaço de bolo, mas não como muito açúcar. Você come um pedaço de bolo que tem lá 3 xícaras de açúcar, aí você come um chá que coloca açúcar. Aí, gente, a gente vai. Aí eu vou comer uma bolachinha que tem açúcar, não sei o quê. Quando eu chego no dia, eu já passei. E além de tudo, o açúcar diminui o nosso sistema imunológico, faz cair lá embaixo. Aí eu fico sempre doente. Tá? Aqui seria outra palestra, já estou passando e vamos lá. Bom, alimentos refinados. Gente, isso aqui é outra coisa que nos prejudica. O plano original de Deus era o quê, queridos? Grãos, frutas e sementes. E hoje eu pego a farinha, eu pego o trigo, o que é bom eu dou nós não, né? A indústria dá para os porcos. Olha só. Gênesis 1:9, ok, está ali a nossa alimentação. Sabe, alguns não gostam de fruta, outros não gostam de verduras. Gente, é o remédio que Deus nos deu, tá? Estamos aí.
Para o pão, mamães, não é a melhor farinha branca, super fina. E a gente vai naquela... Já viu as mulheres no mercado? Vai lá, tem aquela mais barata. Não, essa não é boa, essa não está branquinha. A gente paga mais caro porque é mais prejudicial. Já viram? Somos nós. A gente aprendeu. Olha, seu uso nem é saudável, nem econômico. Quem está dizendo isso, gente? Há muito tempo atrás. A farinha branca fina carece de elementos nutritivos que se encontram no pão feito do trigo integral. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições insalubres dentro do nosso intestino aqui. Gente, vamos lá. Líquido nas refeições é outra palestra, outro ponto, mas você fez cara feia, né, Tião? Olha só. Gente, vocês já viram isso? O único ser vivo que, enquanto come o sólido, usa o líquido, é quem? É aquele que pensa, tá? Nenhum outro animal tem esse comportamento. Dá uma olhada lá no seu cachorrinho, no seu gatinho, no passarinho. Se ele come, bebe. Come. Gente, é uma diferença. Isso faz o mal. Vamos lá. É errado tomar líquido junto com os sólidos. É errado, gente. Vamos ler, está muito claro, mas eu quero ler. Muitos erram em beber água fria às refeições, causando ao estômago maior dano. Será que eu posso falar disso e agora? O que vocês acham? É bom, né? Um pastel, uma coxinha, o frito faz, é uma delícia. Queridos, esses artigos fazem a sua obra em perturbar o estômago, estimulando os nervos e enfraquecendo o que, queridos? O intelecto. Os órgãos produtores do sangue não podem converter esses artigos em o quê? A gordura cozida com o alimento torna-o de o quê? Aí você está lá naquele almoço, come aquele monte de fritura e frita ali, aí você come de sobremesa lá uma laranja. A laranja me fez mal, eu não posso comer laranja. Terrível, né? Somos nós. Gente, vocês viram a seriedade das coisas? Bom, só isso aqui, salvei, viu? Era uma outra palestra, querido, mas vamos lá. Um regime simples, livre de condimentos, de alimentos, carnes e gorduras de toda espécie, se demonstraria uma bênção para vós e pouparia vossa esposa muito sofrimento e aflição e desalento de ficar na cozinha produzindo muitas coisas. Vamos passar rápido isso daqui. Posso falar, Tião? Vamos lá. Cada um desses, quando pula, é um tema, gente. Tá? Mas depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. E permitiu Deus, que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão de anos. Por causa do quê? Do alimento cárneo. Mas nós fazemos as escolhas, tá? Não é pecado. Mas vamos lá. Será que tem alguma coisa a ver a saúde, um estilo de vida com a mensagem do terceiro anjo? Tem o tempo de fim, questão de adoração, tem 2 palestras sobre adoração, só sobre adoração e alimentação. A reforma de saúde foi me mostrada, é parte da terceira mensagem angélica e está com ela tão intimamente relacionada como está o braço com a mão e o corpo humano. E aí, gente? O que Deus faz conosco?
A mensagem de saúde e o tempo do... Será que tem alguma coisa a ver? Apocalipse 10 é o capítulo nosso do surgimento da igreja, vocês conhecem. Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações. O que torna os adventistas especiais? Somos especiais pelo fato de termos um capítulo inteiro no Apocalipse que revela a nossa identidade, queridos. Nós somos especiais porque Deus nos deu um plano de saúde. Antes do povo entrar na terra prometida, Deus deu o que para eles? Um regime alimentar. Antes de o povo de Deus entrar na Canaã celestial, Deus tem um regime alimentar para este povo. Você faz parte desse povo? Faço eu parte desse povo? Queridos, é tão triste. Só que nós estamos tendo as mesmas doenças que o povo lá fora. Então eu não estou conseguindo testemunhar. Eu não testemunho. Porque eu estou indo na farmácia igual eles. Eu estou indo ao hospital igual eles. Entendeu? Se a gente fosse pensar em saúde por saúde, mas tem um relacionamento no tempo do fim. Tá? Além da adoração, além de eu deixar a minha mente mais clara para compreender a voz do Espírito Santo. Tá? Aí depois vem os benefícios de toda a saúde. Voltando ao esposo da minha colega de trabalho, menos de 30 anos, já foi 2 vezes fazendo endoscopia. Tá? Falei para o Tião esses dias, eu tenho 39 anos. Esses dias eu fui fazer um check-up. Na esteira que vai de 181, eu consegui 180. O médico disse, me deu os parabéns, o outro médico me deu tudo. Eu falei, tá aí. E olha que eu não sou exemplo ainda nisso daqui. Tá? Gente, os benefícios de Deus caem. É uma bênção. Tá? Eu tenho a minha filha, ela não veio, ficou em casa, estava cansada, semanas de prova, tudo. Tem 14 anos. Tá? Logo quando ela nasceu, nós brigamos com o médico. Uma briga assim. Tá? Ele queria que nós dessemos carne, a gente não queria dar. Aí quando a gente chegava assim, e aí, passaram a dar carne para ela? Sim, doutor, nós damos carne. Mas ele não sabia que era carne vegetal. Eu não perguntava, eu também não respondia. Tá? Hoje está ali, queridos. Ela fica doente um dia. Enquanto as outras colegas, 7 dias lá, é um dia. Pode saber, o dia que ela não come, não estou comendo, ela está doente, é alguma coisa. No outro dia, já passou. Na escolinha, aquele dali, ele fica doente. A gente leva no médico umas coisas. 2 dias. A professora lá, as meninas da escola, falam, olha, engraçado, o André não fica nem quando fica doente, fica aqui. Essa é a diferença, queridos. E olha só o que diz esse rapaz aqui, ó. Esse é um jornal, Diário Catarinense, na busca pela medida certa. Esse camarada aqui, ele é o preparador físico Márcio Atala, conhecido pelo quadro do Fantástico, que ajudou famosos como o ex-jogador Ronaldo a perder peso. Tá? Então, ele é um famoso, mas olha só. Olha o que ele diz aqui para nós. Reeducação em 3 meses. Ele diz que a gente precisa apenas 3 meses para reeducar. E ele, olha, algo interessante. Márcio criou um projeto de reeducação de 3 meses. Segundo ele, 90 dias é tempo suficiente para aprender a comer de forma inteligente, a cultivar hábitos de fazer exercício físico e incorporar novos hábitos para toda a vida. 3 meses é um período suficiente para começar a mudar estilo de vida. Você precisa ter um estilo de vida. E ele dá algumas dicas. Movimente-se, tá? Não se preocupe tanto em conferir a balança. O importante é perceber as mudanças positivas. Aí ele diz, não existe milagres, tá? Dietas ou exercícios milagrosos. O que existe é a mudança de hábito.
O estilo de vida é determinante para a saúde do ser humano. Eu até achava que era Ellen White que estava escrevendo aqui. Se você dar uma olhada. Cabeça Boa, ele diz, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, emocional e social. Não é meramente a ausência de doença ou enfermidades. E olha quem está falando. Tá? E ele continua, prevenir é o melhor remédio. Deus já nos deu aqui os 8 remédios. Tá? Ele diz ainda, a melhor maneira de praticar uma medicina preventiva é movimentando-se, mas para manter o corpo em movimento é preciso entender o seu dia. Pratique atividades físicas de acordo com as suas possibilidades, mas pratique. Ginástica para a vida, aí ele disse, prato saudável, regras da boa alimentação, consuma mais fibras, reduza a gordura, principalmente a saturada, diminua o consumo de sal e açúcar, mantenha o corpo hidratado e dê preferência aos alimentos naturais, evitando os industrializados. O que eu mostrei para vocês aqui? Que a serva de Deus falou para nós. Sono, ele termina. O sono, a produção de hormônio da fome diminui, e, portanto, quem dorme mais e bem, come menos. Repouso. Queridos, às vezes, nós damos muita cabeçada porque a gente não segue os conselhos. Eu ia debater com vocês aqui ainda um pouco de Tiago, mas eu acho que não precisa e o tempo já está avançado. Mas assim, que Deus ajude-nos a pensar no nosso estilo de vida, o que eu estou fazendo, tá? Se eu não quero pensar na saúde, vamos pensar na obediência a Deus. Ele nos entregou. Vamos pensar que é um plano, um regime para aqueles que vão entrar na Canaã celestial. Tá? Lembra lá em Coríntios, quando Paulo disse que nós seremos transformados de um corpo mortal para um corpo imortal? Essa é a transformação. Mas o nosso gosto vai continuar. Imagine agora eu chegar lá no céu com vontade de comer carne, açúcar. Jesus, aonde tem um frango para me matar? Gente, não vai ter isso lá. E essa vontade não vai ser transformada. Entendeu? Eu estou com vontade de comer um doce. Gente, comer fora de hora é a pior coisa que tem. E a gente poderia ter falado ali, mas tem outro ponto. Então, cada um de nós precisamos pensar no que eu quero. O que eu quero alcançar. Ou eu quero apenas passar. Tiago falou para nós essa semana que se eu sei do bem e eu não faço, o que acontece? Estou cometendo pecado. Se eu sei desse bem e eu não faço, aí alguns falam, mas eu não consigo. Então vamos fazer o seguinte, se você não consegue, vamos pegar aquele texto da Bíblia que diz, posso tudo naquele, e vamos tirar fora. Gente, depende de nós, a atitude é nossa. Se você quiser, Deus vai te ajudar, mas depende de você. Ele não vai te obrigar e colocar no seu coração. Que você, que é um ser pensante, racional, reflita no que é melhor para você, no que é mais importante, e que Deus seja louvado pelo nosso viver. Bom, nossos agradecimentos ao irmão, por compartilhar essa mensagem, mas irmão, fica devendo a conclusão, tá? Vamos pegar para o ano que vem aí algumas horas para a gente falar bem a fundo sobre esse assunto. Dando então sequência, vamos agradecer o nosso Deus em pé com o hino 477. Acho que cabe certinho no sermão dessa noite, né? Queridos, o Senhor diz o seguinte, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O Senhor quer que nós tenhamos uma boa saúde, podemos testemunhar, porque em João 10:10 ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor sabe como está esse mundo. Vamos orar.
Grandioso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta semana, Senhor. Uma semana terrível, uma semana complicada nos nossos trabalhos, escola, mas graças ao Senhor, aqui estamos. Pai, tivemos perdas nessa semana, mas nós te louvamos porque podemos confiar em Ti. Pai, chegamos ao repouso do sábado. Nos dê um bom repouso nessas noites, nos leve em segurança aos nossos lares e nos traga amanhã para vibrar em adoração e louvor ao Teu nome. Agradecer ao dom da vida que o Senhor nos dá. Te louvar, porque o Senhor tem aberto os mistérios eternos para nós. Em nome de Jesus pedimos o poder do Espírito Santo para que o Senhor nos reaviva a cada dia. Reaviva para podermos testemunhar e pregar do Seu amor. Por Jesus oramos. Amém.